Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vaigash, que quer dizer, e aproximou-se, nós vamos ler aqui no texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 3, que diz assim, queridos, então Yosef, José, não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Queridos, nós vamos examinar aqui esse momento em que José, ele vai se revelar para os seus irmãos. E ali ele fala, Ani Yosef, eu sou José. E nesse momento, meus irmãos, ele pergunta para os irmãos dele, vive ainda meu pai? E aí, meus irmãos, os seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados. A pergunta é, José, os seus irmãos, eles erraram contra José, pecaram ao vendê-lo. E ali, meus irmãos, ele foi, e agora que ele se revela para os seus irmãos, José diz, eu sou José. E chega para os seus irmãos, depois no verso 4, e peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Então, queridos, ele diz agora no verso 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, veja bem a situação, irmãos. José, em vez de colocar a culpa nos seus irmãos, que os seus irmãos foram culpados de vendê-lo para o Egito. No âmbito terreno, os seus irmãos cometeram pecados, transgrediram a Torá, e isso gerou consequências para eles. Amém? E agora a gente vê que José, ele vai, em vez de colocar a culpa nas costas dos seus irmãos, ele fala que foi o Eterno que enviou ele adiante dos seus irmãos para a conservação da vida. E isso também é uma verdade, meus irmãos, porque nada foge ao controle e à soberania do Eterno. O Eterno já havia falado com Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 13, ele já tinha falado com Abraão e tinha dito para Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E exatamente, a descendência de Abraão, agora já com Jacó e seus filhos, tudo ali no Egito, depois eles vão ser reduzidos à escravidão e vão ser afligidos. Só que o Eterno, ele falou isso aqui para Abraão em Gênesis 15, e em vez o plano poderia ser de todo o povo de Jacó e acorrentado para o Egito, já como escravo. Mas o Eterno fez diferente, enviou José na frente. José foi como aquele que pagou o preço, amém? Ele pagou o preço, ficou lá, 13 anos no cárcere, e agora, meus amados, ele está agora como vice-rei do Egito. E a gente vê que o Eterno fez isso em benefício do povo de Israel. E José falou isso, irmãos, também para nos mostrar que ele não ficou com rancor dos seus irmãos. E isso é um ensino da Torá. Porque ele poderia chegar agora para os seus irmãos e passar uma lição para eles, amém? Dizendo os erros que eles cometeram, enfim. Mas em vez de colocar a culpa nas costas dos seus irmãos, ele diz, foi o Eterno que me enviou na frente. Aleluia! E ali, meus irmãos, nós vemos esse caráter de José muito importante, porque José, ele
tinha a Torá escrita no seu coração. Amém? E ali, meus irmãos, a gente vê, muito importante isso aqui também, que a Torá, ela nos ensina aqui em Vaikra, Levítico 19, verso 18, 2 pecados, irmãos, que a Torá condena muito. E isso é muito importante para nós, que estamos nos preparando para a vida eterna. Amém? Levítico 19, 18, Torá, e Yeshua ensinou isso. Amém? E nós estamos aqui falando sobre isso. Levítico 19, 18, que diz assim: não te vingarás. Então, primeira coisa, meus irmãos, é que ninguém pode se vingar de ninguém. Amém? Seja uma vingança de que maneira for. Inclusive, não pode gritar com raiva com outra pessoa. Isso daí é algo que a Torá condena, meus irmãos. Amém? Isso não pode. A pessoa tem que, até para falar do erro da outra pessoa, tem que falar, amém, com autoridade, mas sem agredir. Isso é que é importante. Amém? Agora, quando você está pregando a palavra do Evangelho, da Torá, você pode falar com autoridade, deixar o Espírito Santo te usar, mas quando você está falando direto com alguém, assim, você e a pessoa ali, e poucas pessoas, você falar direto, você não pode falar com raiva. Você tem que falar com raiva não, com ira não. Por isso que diz aqui no verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então são 2 pecados aqui que esse versículo fala. Não pode vingar e nem pode guardar ira. Amém? E José passou nota 10 no teste. Foi vendido pelos irmãos e agora os irmãos estão na mão dele. Em vez dele agora passar uma lição nos seus irmãos, colocar eles numa situação humilhante, mas assim direto com eles, e ele diz, Deus me enviou para cá para conservação das vossas vidas. Olha, meus irmãos, que exemplo de não ter guardado ira, sendo vendido por causa dos irmãos. Ele ficou 13 anos na prisão. Não é a prisão de hoje não, irmão, que a pessoa pode tomar um banho de sol. Naquela época não tinha não, era prisão os 13 anos seguidos. Amém? No caso ali, ele ia ficar a vida inteira, ali na prisão do Egito. Mas como ele interpretou o sonho do copeiro, Deus deu livramento para ele. Então ele estava lá na prisão ciente de que ia ficar direto, mas ele nem assim falhou com Deus e nem guardou ira dos seus irmãos e nem se vingou dos seus irmãos. Muita gente, meus irmãos, com muito pouco, que não passou nem um segundo na prisão, qualquer coisa, chegou a encostar no calcanhar, já grita com ira, já quer se vingar. Então, irmão, falta muito para chegar no padrão da Torá, porque a Torá nos ensina que não pode se irar nem se vingar. E vingar não é só, vou botar uma armadilha, não. Vingar é você falar, agredir a pessoa com palavras. Você não pode agredir ninguém com palavras, nem de nenhuma outra forma. Amém? Então isso é importantíssimo, queridos. Então aqui nós vemos nem de fora, nem de dentro da sua casa. Amém? Então aqui você vê exemplo de José com seus irmãos. Amém? Isso é um ensino para nós que o Eterno nos dá nessa noite de Shabat. Amém? Tem até uma história, meus irmãos, que um professor, ele tinha vários alunos e aqueles alunos viviam brigando. Então aquele professor, ele falou com cada aluno que cada um pegasse um saco vazio, colocasse nas costas e ficasse direto com aquele saco nas costas. E ali ele ia colocando uma batata. Toda vez que ele ficasse com raiva de alguém, ele colocaria uma batata dentro do saco. Os alunos acharam divertida a brincadeira, acharam como brincadeira, mas o professor falou, não façam isso. E eles fizeram. Só que aí chegou, irmãos, no final, na sexta-feira, alguns daqueles alunos estavam com o saco muito pesado. E não estavam aguentando mais segurar o saco, porque eram muitas batatas devido a muitas raivas que aquele aluno teve de segunda a sexta. Olha só, hein?
E aquele aluno, ele, devido a essas raivas todas que ele teve, aqueles alunos e as próprias batatas, com o tempo, ficaram podres, né? E cheiravam mal. Então, além de ser pesado, o saco estava cheirando mal. E aí o professor dá uma lição, que a raiva e a ira guardada no coração são pesadas, deixa a pessoa pesada e apodrece com o tempo. Não demore a liberar o perdão, não demore a viver, a se livrar da ira e jamais venha se vingar de nenhum próximo. Amém? Seja de dentro ou de fora da sua casa. Amém? Então, queridos, que esta é a lição da Torá para esta noite de Shabat, o exemplo de José, um grande exemplo. Amém? E que o Espírito do Eterno continue falando ao coração de todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.